poder de Atenas, com as reformas de Solon e depois com a concretização de Clístenes, e com a chegada de uma discussão do que seria o cidadão em participar politicamente, verbalmente, dentro da Ágora. A minha pergunta se refaz a uma ponta histórica. Os sofistas eram aquele que simplesmente não distinguia o que era opinião e o que era verdade. Para ele, toda opinião poderia se transformar em verdade em termos de argumentação. A minha pergunta é, hoje vivemos novamente um duelo em que as opiniões podem ser vendidas como verdade, e nós que trabalhamos com o senso crítico, a filosofia do senso crítico, de apuração, de separar fatos e opiniões, será que novamente, entreposto pelo capital, estamos entregues, pelo menos, a opiniões como a da Raquel Sherazade, que coloca sua opinião como se fosse verdade e ganha, inclusive, adeptos, quando aquilo se revela como uma plena sofisma? Ok? Obrigado. Obrigado pela pergunta. E agora, só um ponto. Quer dizer, veja, questão de verdade é muito complicada. Nós podemos pensar que existem fatos sobre os quais se chega a um acordo que são verdadeiros. Mas quando você tem opiniões, e o espaço democrático é um espaço que, inevitavelmente, é um espaço de opiniões diferentes. Quer dizer, é um espaço... Você não tem democracia e verdade. Assim, democracia não é um regime que lida com a verdade. A democracia lida com posições diferentes, com valores diferentes. Ou, se quiser, o valor, vamos dizer, liberal por excelência, iniciativa de cada um, competição dentro de regras. O verdadeiro liberalismo quer a igualdade no ponto de partida. Ninguém deve ser prejudicado no ponto de partida. O verdadeiro liberalismo quer políticas de ação afirmativa que permitam ao filho do mais pobre disputar em igualdade com o filho do mais rico. Mas o verdadeiro liberalismo não quer igualdade no ponto de chegada, que é um ponto que é mais afeta ao socialismo. Agora, veja, são posições, são valores. Eu posso preferir um, posso preferir outro. Num contexto, eu posso achar que é melhor para minha cidade, meu país, a concorrência, com todas as forças produtivas que ela vai liberar. Em outro caso, eu posso achar que é melhor o controle do Estado, com políticas sociais e todo o amparo que ele vai dar. Pode depender do momento. Então, aí, nós não estamos lidando com a verdade. Nós estamos lidando com valores diferentes e opostos. Agora, o que nós deveríamos conseguir é uma melhora na qualidade da discussão. Quer dizer, que ninguém discuta com base em princípios francamente falsos, em princípios que neguem a igualdade fundamental dos seres humanos, que neguem a presunção de inocência, que neguem os direitos humanos. É isso que nós deveríamos. Então, no caso, vamos dizer, de uma série de discursos que a gente ouve, que são, por exemplo, discursos do ódio, que estão crescendo no Brasil, nós temos uma política que está marcada pelo ódio, e nós temos hoje, a começar pelo ódio anti-gay, mas também passando pelo ódio aos jovens criminosos, nós temos toda uma questão complicada aí. Aliás, eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo no fim de semana sobre essa questão, esses crimes que a gente não consegue entender. Mas aí não dá para resumir o artigo. Mas, enfim, é isso, é só esse ponto que eu queria colocar. Boa noite, professor. Boa Desculpas noite. pela minha voz, está terrível. Eu quero levantar 2 pontos. O primeiro ponto é que eu queria saber, é uma pergunta. Eu queria saber a sua opinião sobre a liberdade de expressão, partindo do cidadão comum, de um humorista, de um jornalista, por exemplo. Ele pode usar dessa liberdade de expressão para oprimir ou... Desculpa, estou um pouco nervosa. Fica tranquilo. Certo. São pessoas que usam da liberdade de expressão para serem racistas, de repente misóginos, homofóbicos. Mas eu tenho, está garantida a minha liberdade de expressão. Queria saber sua opinião sobre isso, que foi um pouco respondida há pouco, parcialmente. E o meu segundo ponto é a minha opinião, sobre a questão do jornalista, que você separou que como deveria ser, separar a opinião do fato. Para mim, quando o jornalista escreve, quando
quando ele escreve, fala, quando ele deixa de falar ou quando ele fala, ele está assumindo uma posição. Principalmente quando ele deixa de falar alguma coisa. Nas ausências, se assume uma posição. Tá ótimo. Perfeito. Qual é o seu nome? Luísa Paiva. Luísa, olha, primeira questão. No caso das opiniões, da liberdade de expressão, ela está limitada por leis. Então, essas leis garantem, por exemplo, a todas as pessoas direito à honra, direito a proíbem a discriminação, etc. Você expressar algo que vá contra isso é ilegal, é errado. A Alemanha, por exemplo, proíbe qualquer propaganda nazista, porque é extremamente escaldada, e ninguém acha que isso daí fere uma liberdade atávica de expressão. Quer dizer, então, outra coisa também, quando alguém exorta ao massacre, ao linchamento, etc., está incitando a um crime. Isso é crime. Então, eu acho que a primeira questão é fácil de responder. Quer dizer, você tem que ter limites que estão em leis, mas leis de sustentação ética, que são as leis que dizem, em outras palavras, que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Você não pode avançar sobre isso. Na segunda questão, sim, eu mesmo disse, quer dizer, separação entre fato, o fato construído. Quer dizer, a própria escolha do assunto que eu vou noticiar é construída. Se, por exemplo, a imprensa está destacando mais a suposta feijoada, que certamente teriam comido, do que enfim, um grande caso de corrupção que houve em multinacionais, ela está fazendo escolha de cobertura de determinadas coisas em detrimento de outras. E está fazendo uma tempestade muito assunto grande. Apesar disso, o bom órgão de imprensa tem que tentar com coisas um jornal que decente assuntos relevantes sociais. Temos mais uma ou duas perguntas. Eu sou jornalista, vou dar minha opinião também como jornalista. Eu acho que há um bom jornalismo no Brasil porque a gente não tem boas escolas de jornalismo. Acima de tudo, aqui na aula, também ser escuro. Não a gerar, então, mas sim a gerar mídia assim. E aí o jornalista fez uma pergunta, não fez a pergunta, transformar o comentário em uma pergunta. O que você acha da área do diploma? Muito da exposição. Eu vou responder só que não tem a ver. É uma questão controversa. Quer dizer, não acham claro se sim ou não. Quer dizer, tem muitas teses sobre isso. Uma ideia que com a qual eu parto é o curso de jornalismo como o terceiro quarto de qualquer curso universitário. Que a pessoa faz 2 anos de 2 anos de filosofia, 2 anos de engenharia, depois faz 2 anos de jornalismo. Isso a pessoa poderá ser um jornalista científico, jornalista cobrindo tal qual, etc. Eu acho isso melhor do que 4 anos só de várias de matérias, são matérias ministradas em faculdades, como às vezes a própria veterinária, etc. Agora, isso, eu não sei se eu posso dizer que a má qualidade do jornalismo brasileiro tem a ver com a falta de formandos em escolas de jornalismo. Porque, na verdade, tem falta de investimento em profissionais. Nós temos muito pouco já de jornalismo de má qualidade. Isso, tanto tem jornalistas não formados. O problema que está acontecendo é que os jornais substituem, por exemplo, em vez de análise, e o jornal, às vezes, a mesma pessoa aprende coisas. Se o seu lado eles consultam, pessoas são especialistas em tudo. Se tiver que discutir uma questão de engenharia, você teria que ter disso. Você teria que ter forças que são disso. Se isso passou por fazer a pessoa dos 18 ou 22 anos na faculdade de jornalismo, não seja a questão principal. A questão principal é você ter um investimento em que efetivo faz. Para dizer a verdade, só para final isso. Por econômico. Por exemplo, mandou nos últimos meses percorrer as estradas da Amazônia. Várias estradas da Amazônia, mais de 1.000 percorridas por Amazônia, cobrindo tudo que é de problema e haja problema. Você viu isso, mas nenhum outro jornal do Brasil está falando. Então, como a gente conhece isso, como se pode avaliar?
Por exemplo, a gente sabe que muitas estradas são ruins, não passa e quebra e perde muita produção, mas você tem uma cobertura disso é muito raro. Então, isso eu acho que é uma coisa que está muito à falta. E a gente ganha, então, da imprensa, isso faz também que a falta de qualidade técnica do jornalismo seja também uma falta de qualidade ética. Porque se o jornalismo não cobre bem o que está acontecendo, então como ele pode opinar? Como você pode ver se esse governo estadual é bom ou ruim, se não tem sequer informações sobre isso? O jornalista relatou recentemente que ele tinha estado em Piauí e as crianças estão indo escolar para a escola. Ele saber dela. Ou por então, isso dá uma uma técnica. Vou terminar falando dessa. Isso é uma coisa que é importante nós apostarmos realmente na qualidade da discussão. Então, temos que partir do princípio que um lado partir do que é que se tudo vamos ter a qualidade da discussão. Vamos tentar ser respeitosos, tentar aprender mais do outro e entender as coisas que estão acontecendo, inclusive entender também os contrários que nós estamos com prática. É uma palavra que me preocupa às vezes. É verdade, não é tão evidente. Então é isso, eu acho que nós estamos extremamente propícios a essa busca de um aprofundamento. Tentar entendê-las melhor, tentar entendê-las mais rápido. Então, queria mais você, convite, agradecer ao Pedro, agradecer a todos vocês, já a continuação de encontro. Eu queria convocar o nosso grande Pellegrini, que ele tem algo a nos dizer. O programa fala sobre a gente vê cara de mico. Como diz o Pellegrini, detesta com ele. É uma pergunta Muito significativa. mas muito simples. Faz o eco, não? Me foi pedido para condenar um pouquinho isso que nós vamos falar agora, uma homenagem. Vocês sabem, participantes desse encontro, todos os anos se escolhe uma categoria ou uma pessoa para ser homenageada, e isso vai acontecer agora. Uma homenagem em relação aos budistas. Aos budistas, na Pina Grande, mais de outras cidades brasileiras, que desde o primeiro encontro se fazem presentes, elaboram com consciência, trazem palestras, trazem shows, trazem, enfim, uma antes do budismo Zen, aqui na Paraíba, que era o reverendo Rui Icô e a reverenda Luciana, por favor. E nós, aqui juntos, vamos prestar uma homenagem a um outro casal importantíssimo também, budismo Zen, lá de São Paulo,
que é o reverendo Ricardo Mário Gonçalves, professor, e a esposa dele, reverenda Ivonete Gonçalves, que estavam super convidados, como sempre, para estar aqui presentes conosco. Infelizmente, a reverenda Ivonete tem um probleminha de saúde, nada grave, mas que a impediu de vir, ele também não pôde vir. Então, é uma homenagem muito singela. Eu acho que Rui e Luciana cantarão alguma coisa, não é, Paulinho? E que a vibração da oração budista que eles vão fazer chegue até São Paulo, até os nossos amigos, e se esparrame aqui sobre todos nós. E também vou chamar o Gabriel. Gabriel Falcão, quem é? Gabriel? Onde é que você está? Gabriel, filho do Mazinho, e que estaria encarregado, ele não está? Então, pode vir daqui, que é o Gabriel que ia trazer um presente. Fica você que é bonita, mais bonito que o Gabriel, vem aqui. Ao tempo budista aqui de Campina Grande, e a direção do encontro entrega nas mãos do Rui e da Luciana. E agora eu deixo, na força da voz de vocês e da intenção de vocês, uma oração budista para todos nós aqui, para Campina Grande e para o Ricardo e a Ivonete lá em São Paulo. Boa noite a todos. Vocês viram que eu exerço a liberdade de expressão de um modo muito peculiar. Ele direcionou aqui o que eu devo dizer. Isso fica seu primeiro, se não quiser, eu disse. Quando eu fui convocado também no improviso, eu disse, oh meu Deus, os deuses, que bom que lá estivesse o Pellegrini e o Queiroga, porque eles falam, são prolixos, e no final eu não precisava mais dizer nada. Mas eu vou lá. Eu não sei se isso é um elogio ou uma censura. Estou exercendo o meu direito aqui. Bom, o professor Ricardo Mário Gonçalves, ele nasceu em 11 de junho de 41. É graduado em 64, professor da USP desde 1965 até 1995. E é missionário, eu estou falando um pouquinho só. Aí galera, depois dessa parada aí, o Peixoto vai palestrar. Luiz Peixoto, da UABRJ. Pesquisador do Instituto Budista de Estudos Missionários, entre outras coisas. Eu achei pertinente a opinião dele. Esta é uma obra, dentre as várias dele, A Ética Budista e o Espírito Econômico do Japão. É bem consentâneo ao encontro, o 23º encontro para a Nova Consciência. Quanto a Ivonete, certa vez ela me disse, emocionada, que ela havia sido comparada a Indira Gandhi, pela obra social que ela fez aqui em Campina Grande, inclusive estariado a criação do Gado Siberiano, as coisas. E o que mais dizer? Creio que o silêncio é uma prece. E, ao exercê-lo, nós também acatamos o direito de expressão dos outros. Mas, em sendo ela campinense, e tendo sido convocado para, se possível, dizer um mantra, eu diria apenas que os budistas Zen comumente trabalham com sutras ou dharamis, que equivalem, digamos assim, aos mantras. Mas a Ivonete, ela é campinense. E eu pensei,
as pernas tremeram diante de um Pellegrini e de outros, o professor, eu lembrei uma coisa que eu sei que ela gostaria, com certeza, como campinense, e ela é. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Então eu peço, Ivonete, como sem chuva, volte para nós. E então, que bom que eu dissesse a vocês, junte as palmas às mãos e vamos desejar, por exemplo, que sejamos transportados dessa margem de sem ética para uma margem de ética construída, entre tantas coisas, pela liberdade de expressão. Nós diríamos assim: Guiatei, guiatei, araço guiatei, bodhi sovakahanya, shingyo. Muito obrigado a todos. Petrus. Luiz, eu sugiro a você que não desça essa escada para você não ter que subir de novo. Não, desce a escada. São 23 anos que as coisas se formam do mesmo jeito aqui. É o Peixoto. Aí, tá vendo? Pode ser. Seja feliz. Eu sozinho já me encorrego de fazer grandes bicos, todo mundo sabe disso. Mas quando os bicos começam lá, aí é que fica uma. Aí é que não dá para acreditar, mas. Bom, dando prosseguimento. Já houve uma diferença. Muito bem. Mais uma pessoa daquelas que é muito útil no momento que vivemos, seja mais um membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rio de Janeiro, um advogado, ativista, batalhador, que vai justamente nos falar sobre o tema ativismo e desobediência civil. Advogado Luiz Peixoto, por favor. Alô, sim. Boa noite. Eu vou puxar essa cadeira um pouquinho para cá, para ficar mais perto. Não gosto de ficar atrás da mesa. Muito obrigado, né, a todos aqui estarem aguardando até agora. E todas as pessoas que viajaram, eu fiz uma viagem bem longa para estar aqui. Foi uma felicidade, primeiro, receber o convite. Eu não esperava, nem pela forma como ele aconteceu. Algumas pessoas daqui, da Nova Consciência, me ouviram falar nas passeatas no Rio de Janeiro, através das transmissões que eram feitas nas ruas. Aí acharam que eu podia dar uma contribuição, eu fiquei muito honrado com isso. Então, o primeiro encontro começou justamente no momento que me convidaram, porque eu ia imaginar assim, o que eu vou dizer em Campina Grande, o que eu vou dizer às pessoas sobre esse tema que é tão interessante, que é ativismo e desobediência.
ativismo, atividade. Né? A primeira coisa da gente distinguir é que eu tenho a possibilidade de ter qualquer pensamento na minha vida. Eles são incontroláveis. De ter qualquer crença, elas são infinitas. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava no interior do Rio de Janeiro, falando a um grupo de pessoas que estavam fazendo alfabetização, que eram da terceira idade, e em um determinado momento eu estava falando sobre começaram a estudar muito tarde com uma senadora da República, vários professores e educadores naquela plateia, uma plateia difícil de falar. Em algum momento eu dei o exemplo do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aí, porque eu queria chegar a um ponto, né, foi muito interessante porque eu aprendi bastante nesse dia, e uma senhora que é cristã, ela levanta assim: doutor, é claro que é a galinha, porque sem a galinha não bota ovo. E ela disse a ordem, como foi criada, e disse de onde originava aquela verdade que ela acreditava. Eu disse para ela: olha, tem um grupo de pessoas que acredita que os répteis já colocavam o ovo antes das galinhas e as aves evoluíram dos répteis e por isso o ovo teria vindo antes da galinha. Mas na verdade isso não é importante. Não é isso que é importante. O importante é o seguinte, é que eu não vi o réptil botando ovo antes de ter ave, não fui eu que medi a idade dos fósseis, e os professores que me contaram essa história também não fizeram esse teste. Eles não foram lá fazer essa pesquisa. Então a origem do meu conhecimento e da minha verdade e da tua verdade é a mesma, é a fé. Eu acredito nos meus professores e no que me foi ensinado, assim como você acredita no livro sagrado que você cultua como sendo o ensinamento de Deus que você é filho. Então, isso se chama o convívio dessas duas ideias sobre a verdade, significa pluralismo. E o pluralismo é um fundamento da nossa República, um objetivo fundamental da República do Brasil. A gente precisa admitir que em determinados momentos a verdade